Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu me tornei uma pessoa mais grata e como você pode se tornar uma pessoa mais grata. Eu não sou uma pessoa muito de fazer roteiros, eu vou muito no freestyle, então eu vou tudo no que eu penso em relação a isso e como foi o meu processo, tá? Antes, eu quero que vocês saibam e que vocês tenham na mente de vocês que tudo que eu falo aqui, todas as experiências que eu falo, é um processo. Você não se torna algo de uma hora para outra, tá? Então, tudo isso foi uma construção. Vou dar um background aí de como eu era. Então, e aí eu conto como eu me tornei, né? Eu nasci numa família de origem portuguesa e a galera de Portugal tem uma tendência de ser mais grosseira, fria, né? E eu cresci com isso, principalmente com essa família do meu pai. Eles são mais frios, são mais grosseiros. E eu cresci num ambiente em que as pessoas sempre reclamavam muito. Então, tudo era motivo de reclamação. Nunca, nenhuma situação, até mesmo uma saída em família, poderia ser leve e tranquila, porque sempre tinha alguma reclamação. Se a gente, eu tenho uma irmã, então a gente criança, se a gente fosse sair para tomar sorvete, a gente não tomava sorvete na praia porque, nossa, era muito caro, que absurdo, tudo muito caro, tudo era sempre motivo de reclamação. Então, quando a gente pedia algo, a gente já recebia essa reclamação em cima. E aí, outras situações que foram surgindo ao longo. Então, eu entendo que eu possa ter sido assim durante minha adolescência. Eu era uma pessoa muito reclamona. Eu não conseguia ter gratidão pelas coisas. Na real, acho que eu só falava obrigada, assim, por pura educação, mas não por realmente sentir aquilo. Então, eu tive que desenvolver esse sentimento de gratidão, que foi um processo muito demorado e é muito difícil. No ambiente que eu vivo, foi muito difícil criar isso. No auge ali dos meus 16 anos, para os 17, eu notei, não notei, né, mas eu tinha um rapaz que eu ficava, enfim, e essa pessoa comentou que eu reclamava muito. Qualquer situação, ainda nas conversas, eu sempre tava reclamando. E essa pessoa falava, cara, muito chato, você reclama muito, você é muito chata. Eu ficava meio. Eu me ofendia, tá? A carapuça servia pra mim. No final não foi tão bom, tá? Essa relação, mas enfim, essa pessoa me deu muito esse toque de que eu reclamava muito e foi onde eu comecei a tentar ser mais consciente. E é aquilo, a gente tenta mudar, né, pra, enfim, ser melhor para as outras pessoas. E foi onde eu comecei a trabalhar isso em mim, de ficar, cara, eu tô reclamando demais. E na época eu não praticava nenhum tipo de lei da atração ou coisa do tipo. Então eu comecei a tentar ser mais consciente. E eu reclamava muito sozinha também. Então, de eu estar aqui de boa, ou tô fazendo alguma coisa do trabalho que não deu certo, eu ficava, puta que pariu. Ai, que merda. Ai, esse negócio aqui que saco, tal, X, Y, Z. Sempre tinha essa reclamação minha comigo mesma. Eu comecei a criar consciência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser mais consciente e intencional no que você está fazendo e no que você fala. Isso é muito difícil, porque a gente acha que a gente tem consciência de tudo do que a gente fala e que a gente está presente. Só que nos dias de hoje, se é uma coisa que a gente não está é presente. Então, basicamente, foi um processo. Eu não praticava, né, essa lei da atração. Mas eu comecei a notar o que eu reclamava. E quando eu reclamava, eu ficava, putz, reclamei. Não era pra ter reclamado. E aí eu fui começando a me corrigir. E assim, essa mudança tem que ocorrer quando você realmente estiver disposto. É claro que tem momentos que a gente só quer reclamar. Isso tudo bem, tá? Eu ainda vivo esses momentos que eu fico, não, eu falo pro meu namorado, não, eu só quero reclamar, não me dê a solução, eu só quero falar. E eu quero parar de falar também, de reclamar dessa forma, porque não tem porquê e só suga as minhas energias e a de mais ninguém. E dependendo, suga as energias de um ambiente que estava tranquilo. E aí você reclama, você pesa totalmente o clima. Então, vamos parar de ser esse tipo de gente, porque eu era. Quando eu notei isso, para mudar foi muito complicado. Porém, eu conheci a lei da atração ali para meados de 2022, 2021. E foi onde eu comecei a realmente escrever e a estimular o meu sentimento de gratidão. Porque eu não tinha muito isso. Eu só, como comentei com vocês, eu só falava por educação. Ah, obrigada por isso. Mas não, tipo, nossa, muito obrigada, cara, por ter dedicado um tempo com você. Ou, por exemplo, aí vai até uma dica. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que chega atrasado. Eu não sou.
Mas depois que eu li que é muito interessante quando você chega atrasado num lugar, ao invés de você falar desculpa pelo atraso, e sim obrigada por ter me esperado, muda a situação. E isso me pegou. Porque eu sempre fui a pessoa que chegou no horário e eu sempre recebi desculpas e nunca um obrigada por você ter me esperado. E quando eu acabo me atrasando, eu procuro dizer o obrigado, agradecer, que é a praticar literal a gratidão. Então, você tem que começar com essas mudanças sutis no seu dia a dia. Isso é o processo, né? Porque você tem que começar primeiro, identificar isso. E isso é algo que eu quero ensinar aqui no canal. A gente viver de uma forma mais intencional, porque eu acho que a intenção muda tudo. Muda absolutamente tudo. Seu trabalho, seu ciclo social, enfim, amoroso, o seu amor próprio, enfim. Então, eu entendo que isso é um processo que eu ainda faço e eu comecei a agradecer essas coisas, mudar a forma de falar também. Muitas das vezes, quando eu queria reclamar do meu trabalho ou de alguma situação específica da faculdade, eu tentava na hora que eu tentava reclamar mais pra mim, mas quando eu reclamava com outras pessoas, eu ficava, ai não, mas obrigada que eu tenho faculdade. E assim, como eu disse, não foi sempre, não acertei sempre. Eu reclamava, continuava reclamando até o fim da faculdade, que me causou até um pouco de ansiedade ali na questão do TCC. Porém, não entra o caso. Mas eu comecei também a escrever coisas pelas quais sou grata, até coisas que eu não tenho hoje, coisas que eu tenho. E isso é muito importante, porque quando você olha pra trás, e quando eu olho pra trás, eu olho. Pode ser até no quarto mesmo. Eu sempre quis ter um espelho, um setup, enfim. Hoje eu tenho da forma que eu queria. Eu não sou muito de ter computadores, eu gosto mais de notebooks, até pra jogar. E eu tenho hoje, da forma que eu queria, eu tenho um trabalho hoje da forma que eu queria. Eu vivo hoje da forma que eu queria. É claro que a gente sempre tem que melhorar, quer progredir na vida, sim, eu quero também. Mas quando eu olho, eu fico, cara, eu sou muito grata pelo que eu conquistei até hoje. E, cara, obrigada, Camila do passado, você foi foda. Sim, vou dar um exemplo, eu sou muito, muito grata pelo meu emprego em relação a ser home office. Gente, pra mim, eu não troco liberdade geográfica por nada. Eu sei que isso entra muito naquela questão da Gen Z e tal, eu sou Gen Z. E eu sou muito grata pela geração que eu nasci, tá? Podem falar mal, eu estarei nas trincheiras pela Gen Z. Porque, gente, liberdade geográfica não se compra, principalmente se você mora aqui no Brasil e em São Paulo. Você perde muito tempo de vida. Ah, mas a conexão com as pessoas, gente, eu faço academia, eu vou pra aula de dança, eu tenho conexões com pessoas lá. Tá ótimo. E também quando eu saio, né? Eu também não sou uma pessoa antissocial. Mas é isso. Então, o processo todo aqui vocês entenderam, né? A ideia é você começar a ser intencional e perceber o que você tá fazendo no seu dia. Lista e assim, não se deixe o sentimento de reclamar, manipular todo o seu clima, seu ambiente e você, o seu dia. Porque assim, só vai te fazer mal. No final do dia, quem vai ficar mal é só você. Então, tenta não perder o seu tempo reclamando. É a maior dica que eu posso dar. Começa a ser consciente. Tá tudo bem também. A gente tem dias e dias, tem dias que a gente só quer reclamar e reclama mesmo, tá? Tá tudo bem. Não, não tem porquê. Você também guardar esse sentimento. Mas escreva, talvez, ele. Uma situação que você queira sair, que você queira reclamar, e ao invés de falar num tom de reclamar, escreva num tom de procurar uma solução para aquilo. Também, se é algo que está no seu controle ou se não tá, cara, assim, se não tá no seu controle, se não é algo que você não consegue controlar, desapega. Trabalha desapegar isso dentro de você, porque só vai fazer mal pra você. Mas é isso. Hoje, como que eu faço, né, para ser uma pessoa mais grata? Em resumo, eu vivo mais intencionalmente, eu presto muito mais atenção no que eu falo, eu escrevo e pratico gratidão praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias, assim, todos os dias. Eu costumo sempre olhar ao meu redor e ser aquela pessoa que deixa o clima leve e tranquilo. Não é um processo fácil, é um é longo, eu ainda tô nele. E assim, se você vive num ambiente como eu, que foram de pessoas que sempre reclamaram, sempre ficaram pra baixo, sempre pesaram o clima, nunca teve saída com a família, por exemplo, sem reclamação, saiba que você vai ter que lutar muito contra esse ambiente. E é muito, muito difícil. Eu sou uma pessoa que responde muito. E quando meu pai é essa pessoa que reclama muito também,
Hoje eu tento me segurar mais pra não responder e deixar ele pesar o clima dele e não pegar essa energia pra mim e ficar mal, tá? Então, basicamente é isso, gente. Esse é a dica. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês são pessoas que praticam a gratidão ou se tem que praticar e qual é o problema de vocês em relação a isso, o que vocês gostariam de melhorar. Vou querer muito conversar com vocês sobre isso, eu gosto desse assunto. E é isso. Esse é um primeiro vídeo aí trocando o título do Isso Também Não Estava no Roteiro. E me diga aqui se você gostou. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.